Siddhartha Gautama, também conhecido como o Buda, é o fundador do budismo, uma das principais religiões do mundo. A história de sua vida é amplamente baseada em tradições religiosas e textos antigos e não existem registros contemporâneos ou evidências arqueológicas diretas de sua existência. Vem comigo saber mais sobre isso. Olá! Você está no canal Lendas e Legados. Se gosta de conteúdos como este, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e não se esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. Siddhartha Gautama é tradicionalmente considerado ter vivido por volta do século 6 a.C., na região que hoje é conhecida como o Nepal e o norte da Índia. A narrativa da vida de Buda é amplamente encontrada em textos budistas, especialmente nas 3 principais coleções de escrituras budistas: o Tripitaka Pali, o Sutra Mahayana e o Vajrayana Tantra. Abro aqui um parênteses para dizer que vários ensinamentos atribuídos a Buda na verdade foram repassados por tradições orais e só foram realmente escritos cerca de 400 anos após sua suposta morte. A história comum sobre a vida de Buda descreve sua jornada de busca pela iluminação espiritual. Ele nasceu como príncipe, renunciou à vida de luxo e conforto, meditou intensamente sobre a árvore Bodhi e alcançou a iluminação. Ele então passou o resto de sua vida espalhando seus ensinamentos para outros seguirem o caminho espiritual. É importante observar que, devido à natureza dos registros históricos da época, não é possível afirmar com certeza absoluta que Siddhartha Gautama realmente existiu como descrito nas tradições budistas. Alguns estudiosos sugerem que sua história pode ser uma mistura de figuras históricas e lendas religiosas que desenvolveram-se ao longo dos tempos. O budismo, no entanto, se concentra menos na questão da existência histórica de Buda e mais nos ensinamentos e práticas espirituais que supostamente transmitiu. Os ensinamentos do budismo incluem o caminho do meio, as 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo, que fornecem orientações para alcançar a iluminação espiritual e a liberação do ciclo de sofrimento. Siddhartha Gautama, o Buda, que significa desperto ou iluminado, nasceu na região que hoje é conhecida como Lumbini, no sul do Nepal, por volta do século 6 a.C. Ele nasceu em uma família nobre e recebeu o nome de Siddhartha. Aqui estão alguns detalhes sobre sua família e juventude. Siddhartha era filho de Suddhodana, um rei do clã dos Shakyas, e Mayadevi, sua mãe. A mãe de Siddhartha morreu pouco depois de seu nascimento, e ele foi criado por sua tia, Mahapajapati, que mais tarde se tornaria uma das primeiras mulheres a se tornar monja budista. A vida de Siddhartha foi marcada por luxo e conforto como um príncipe real. Seu pai, o rei Suddhodana, fez todos os esforços para protegê-lo do sofrimento e da miséria do mundo exterior. Siddhartha cresceu em um palácio opulento, cercado por servos e com todas as suas necessidades atendidas. As 4 visões. Aos 29 anos, Siddhartha decidiu fazer uma série de passeios fora do palácio, onde se deparou com 4 visões que mudaram sua vida. Ele viu um velho, um doente, um morto e um asceta ou eremita. Essas experiências o confrontaram com a realidade do sofrimento humano e o fizeram questionar a natureza da sua existência.
Profundamente impactado pelas visões que testemunhou, Siddhartha tomou a decisão de renunciar à vida luxuosa de príncipe e se tornar um eremita em busca da verdade espiritual e da libertação do sofrimento. Ele abandonou sua família e seu status real, cortou seu cabelo e vestiu uma túnica de eremita. Siddhartha, aos 35 anos de idade, buscando a iluminação espiritual por meio de práticas eremitas rigorosas e meditação, finalmente alcançou o despertar sobre a famosa árvore Bodhi, em Gaya, depois de 49 dias de abstinência de comida. Depois disso, ele começou a expor seus pensamentos e ensinamentos aos outros, tornando-se o Buda, ou o Iluminado. Seus ensinamentos formaram a base do budismo, uma das principais religiões do mundo, e formaram-se na compreensão do sofrimento humano e na busca da liberação através do caminho espiritual. Após sua iluminação, o Buda começou a ensinar suas descobertas aos outros. Seu primeiro sermão, conhecido como o Discurso da Roda do Dharma, foi proferido em Sarnath, onde ele explicou as 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo como o caminho para a libertação, o estabelecimento da Sangha. O Buda fundou a Sangha, uma comunidade de discípulos que seguiram seus ensinamentos e práticas. Essa comunidade desempenhou um papel fundamental na disseminação do budismo. Buda viajou extensivamente pela Índia, ensinando e convertendo pessoas de diversas origens. Ele proferiu uma grande variedade de discursos e dizem que até realizou milagres ao longo de sua vida. Após ter criado sua doutrina, ele percorreu o país por 45 anos espalhando seus ensinos. Teve grande aceitação por grande parte da população e até professores de outras religiões tornaram-se seus discípulos. Houve, claro, quem o quisesse deter, como alguns brahmanes, que viam sua religião e seus status sociais ameaçados por ele. Houve oposição de seu primo Devadatta, que mesmo sendo seu discípulo, tentou tomar o controle da Sangha. Buda viveu até uma idade avançada e finalmente morreu aos 80 anos em Kushinagar, na Índia. Sua morte é conhecida como Parinirvana, que representa a completa extinção do sofrimento e do ciclo do renascimento. Seu corpo foi cremado e dividiram sua cinza entre reis para serem veneradas. Esses eventos, marcantes na vida de Buda, Siddhartha Gautama, são fundamentais para a história do budismo e sua compreensão da natureza do sofrimento e do caminho para a libertação espiritual. Seus ensinamentos continuam a ser uma influência significativa para muitas pessoas em todo o mundo. Os ensinamentos de Siddhartha Gautama tiveram uma influência profunda na sociedade antiga e continuam a ter impacto significativo na sociedade moderna. Aqui estão algumas das maneiras pelas quais seus ensinamentos afetaram tanto o passado quanto o presente. Ponto 1. Na sociedade antiga, o desenvolvimento do budismo. Os ensinamentos do Buda formaram a base do budismo, uma das principais religiões do mundo. O budismo se espalhou rapidamente na Índia Antiga e, eventualmente, para as outras partes da Ásia, desempenhando um papel na cultura e na filosofia de muitas sociedades antigas. Ponto 2. Mudança na abordagem espiritual. Buda enfatizou a importância da busca interior, da compreensão do sofrimento humano e da busca pela iluminação pessoal. Seus ensinamentos contrastavam com as práticas religiosas tradicionais da Índia Antiga,
que muitas vezes eram baseadas em rituais e sacrifício. Ponto 3. Ética e moralidade. Buda ensinou princípios éticos como a não violência, a compaixão e a compreensão, que tiveram um impacto duradouro na ética e na moralidade da sociedade. Esses princípios influenciaram não apenas o budismo, mas também outras tradições religiosas e filosóficas. Na sociedade moderna, meditação e mindfulness. Os ensinamentos do Buda enfatizam a importância da meditação e da atenção plena como ferramentas para cultivar a paz interior, a compreensão e a redução do sofrimento. Essas práticas se tornaram populares na sociedade moderna como ferramentas para gerenciar o estresse e melhorar o bem-estar mental. Interesse na filosofia budista. Os ensinamentos filosóficos do Buda sobre a natureza da realidade, o sofrimento e o caminho para a libertação continuam a atrair interesse de filósofos, acadêmicos e buscadores espirituais em todo o mundo. A tolerância e o diálogo interreligioso. O budismo, com sua ênfase na compreensão e compaixão, promoveu uma cultura de tolerância religiosa e diálogo interreligioso. Em um mundo cada vez mais diversificado, esses princípios continuam a ser relevantes para a promoção da harmonia e da paz. Impacto na psicologia. A psicologia contemporânea incorporou muitos conceitos budistas, como a atenção plena e a compreensão das emoções, para melhorar a saúde mental e emocional. Ativismo social e ambiental. Muitos ativistas sociais e ambientais encontram inspirações nos ensinamentos de Buda para promover a justiça social e a igualdade e a sustentabilidade. Em resumo, os ensinamentos do Buda tiveram um impacto profundo e duradouro na sociedade antiga e continuam a influenciar a maneira como as pessoas abordam a espiritualidade, a ética, a meditação e muitos outros aspectos de sua vida na sociedade moderna. Sua ênfase na compreensão do sofrimento humano e na busca pela iluminação pessoal continuam a ser uma fonte de inspiração e orientação para muitos. O budismo é uma das principais religiões do mundo e ele difere em muitos aspectos de outras religiões mais conhecidas, como o cristianismo, o islã e o hinduísmo. Aqui estão algumas comparações entre o budismo e outras religiões. Crença em um Deus supremo. O budismo não é teísta, o que significa que não adora um Deus supremo. Em vez disso, ele se concentra na busca pela iluminação e na compreensão da natureza do sofrimento. Já o cristianismo e o islamismo são religiões teístas que acreditam em um Deus único e supremo, e seus ensinamentos são centrados na adoração e obediência a esse Deus. No hinduísmo, que é uma religião que inclui várias divindades, mas também pode ser monoteísta em algumas tradições que adoram uma única divindade suprema como Brahman. O budismo foi fundado por Siddhartha Gautama, também conhecido como o Buda. O cristianismo, baseado na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. O islamismo é baseado nos ensinamentos do profeta Mohammed. O hinduísmo não tem um fundador específico e é uma religião muito antiga que evoluiu ao longo do tempo. O conceito de salvação ou libertação no budismo ensina que a liberação do ciclo de renascimento e sofrimento, conhecido como samsara, é alcançado por meio da iluminação e da prática do nobre caminho óctuplo. No cristianismo,
ensina-se que a salvação é alcançada pela fé em Jesus Cristo como Salvador e pela aceitação de sua graça. No islamismo, acredita-se que a salvação vem por meio da submissão a Alá e da prática dos 5 pilares do Islã. No hinduísmo, se ensina que a liberação, ou moksha, é alcançada através da realização da unidade com o divino e da libertação do ciclo de renascimento. Sacerdotes e rituais. No budismo, não há sacerdotes intermediário entre os praticantes e a iluminação. As práticas incluem meditação, estudo dos ensinamentos e rituais específicos, mas não há rituais de adoração a deuses. No cristianismo, há sacerdote ou ministros que lideram rituais e pregações nas igrejas cristãs. No islamismo, há líderes religiosos chamados de imãs e líderes de oração, que conduzem rituais islâmicos. No hinduísmo, possui uma variedade de sacerdotes e líderes religiosos que conduzem rituais e cerimônias em templos. Essas são algumas das diferenças notáveis entre o budismo e outras religiões. Importante é lembrar que todas essas religiões têm suas próprias crenças, práticas e tradições únicas, e cada uma delas desempenha um papel importante na vida de pessoas em todo o mundo. Obrigado por ficar até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo se gostou do vídeo, deixe sua sugestão de pessoas de quem você gostaria de ouvir falar e compartilhe com seus amigos. Até a próxima, se Deus quiser.